Como descobrir o lado sombra de um arquétipo? E por que é tão perigoso usar um arquétipo sem você saber quais são os riscos dele? Toda vez que a gente pensa em um arquétipo, já tem um vídeo aqui explicando o que é o arquétipo, a gente pensa numa máscara de personalidade que a gente está usando para poder trabalhar uma característica que a gente não tem na gente. Por exemplo, se você é tímido, você pode usar um arquétipo de alguém extrovertido. Assim como um ator no teatro, ele utiliza de personagens, dependendo da peça, para poder representar faces da personalidade dele. Só que é que tá, todo arquétipo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Toda pessoa tem uma parte boa e tem uma parte ruim. Então, o lado sombra de um arquétipo representariam as partes ruins, as partes negativas desse arquétipo. Então, antes de decidir escolher um arquétipo, você tem que pensar muito bem em quais serão as consequências desse uso dele. Por exemplo, quando você utiliza um arquétipo como o do governante, do líder, etc., o líder, para ser um líder, ele tem que ser bom em orientar, em mostrar o caminho, mas ele também tem que saber colocar limites, ser ríspido e ser rude se for necessário. E muitas das pessoas não entendem que a parte rude, a parte firme, é também parte de ser o governante. Então na internet as pessoas tentam falar coisas esquisitas do tipo: vou ignorar o lado sombra do arquétipo, como se isso fosse possível. Vou usar só o lado luz do arquétipo, como se não existisse sombras onde tivesse luz. Então, antes de usar um arquétipo, você tem que estudar muito bem quais são as características dele e se você está disposto a pagar o preço do lado negativo para usar as partes positivas de um arquétipo. Todo signo do zodíaco, por exemplo, tem uma parte luz e uma parte sombra. As partes boas do, sei lá, signo de leão, as partes negativas do signo de leão. E ao estudar astrologia, a gente aprende a equilibrar as partes negativas e intensificar as partes positivas. Quando eu faço a leitura de um mapa astral, por exemplo, eu explico para a pessoa: olha, esse é o lado sus do seu mapa, esse é o lado sombra, e é nisso daqui que você tem que tomar cuidado para você tirar todo o potencial que o seu mapa tem. Então, o lado luz e sombra de um arquétipo sempre irá existir. Não existe isso de ativar arquétipo sem a parte sombra. Afinal, os dois fazem parte. E intensificar a parte de iluminação da sua sombra. Porque quando uma sombra surge em você através do arquétipo, é algo que você precisa melhorar em você. Porque o que acontece? Se eu sou tímido e eu uso o arquétipo da extroversão para eu ficar mais confiante, vai chegar uma hora que de tanto eu usar essa máscara, ela simplesmente